Close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Caleb, me diga 10 palavras importantes que você aprendeu ali com o uso do Duolingo e outros aplicativos. Uma palavra que eu acho muito importante é a palavra talk. Que se você na sua frase quiser falar alguma coisa do verbo falar, se não souber o que é talk, fica difícil, hein? Que significa o que, talk? Talk significa falar. É? Quer dizer, E Caleb, outra palavra bem importante que eu recomendo saber é a palavra are. Tipo, se você faz uma pergunta ou uma afirmação. are? Are you okay? Are, que você tá dizendo, né? Are, de ser ou estar. Duas, diga outra. Outra é uma palavra muito importante saber o que é you, para usar junto com o are. Yeah. You Você consegue... are okay, right? I'm okay, right. E outra palavra que eu acho muito importante, se quiser fazer uma pergunta, é o do. O verbo do. Isso? Você sabia que are é verbo também, né? Verbo de ação, ser ou estar, né? Are, you are. Pronto, então a outra palavra é do, né? Verbo do. Dê um exemplo aí da importância dele para você construir frases, por exemplo. Tipo, se você precisar, eu vou fazer isso. I will do it. Então do significa fazer, né? Mas ele serve só para isso mesmo? Não só para isso. Você pode dizer What do you do? Ok. Mas ele serve só para palavras afirmativas? Ou ele tem outras funções muito importantes? Bom, só o do ele é só afirmando. Mas só que ele é só afirmando ou para pergunta. Mas só que e tem outras palavras do verbo do. Por exemplo, don't, o ao contrário de do. Que é negativo no caso, né? E essa eu acho que é a quinta palavra, né? É a quinta palavra mais importante, né? Mas don't, então isso aí, o que significaria don't? Don't, muita gente usa ele como se fosse só um não, se não tiver verbo to be. Se tiver, o não vai ser not mesmo. Mas o don't também pode ser usado para ser ao contrário de do. Tipo... I don't eat. Então, eu faço ou não faço, né? Eu não faço isso. Entendi. Diga outra palavra, além do do. Outra coisa que tem a ver com o do é o did. Se você não for dizer, eu fiz isso, ou eu não fiz isso, você diz Então... I did it. Didn't, né? Eu sei, mas... I did it. Não tô dizendo didn't, eu tô dizendo 3 palavras diferentes. Eu, que é I, did, que é fiz, e it, de isso. Entendi. Então, nesse caso, o do, que é o verbo fazer, ele pode servir também para auxiliar, né? Como verbo auxiliar, que é quando ele vai ser utilizado ali principalmente em perguntas, né? Então, nesse caso, você está usando o do aí no presente e no passado, né? E o sétimo. E na forma negativa, né? No sétimo é o contrário de de que é o didn't. Se você for eu acho bem importante, porque se você for perguntar não. Se você for fazer uma afirmação negativa, vai ser assim. Isso tem que ser no passado também para ser didn't. I didn't eat. Eu fiz isso, é? Eu não fiz isso. Didn't, isso. Eu não fiz isso. Entendendo? Então, did sempre passado, né? Did, verbo did. Do, você pode usar para o presente e também para frases interrogativas, né? Do you understand? Você entende, né? Como eu vinha cantando ali, né? Do you, né? Do you understand? Não tem esse do you understand também tem em outra palavra que tem a ver com, que também é do verbo do, que também é muito importante, também pode ser verbo auxiliar. Does he understand? Does, né? Does he understand? Tô entendendo. Mas o does aí no caso é usado em quais pessoas? Quais são as pessoas no inglês? He, she, it. Não, eu sei, mas quais são todas elas as pessoas?
Só usam esses três mesmo. He, Não, mas não she, tem outras pessoas além dessas? que Não tô usam- falando do uso do do, tô falando do uso geral. Sim, eu tenho quase certeza que são todas as pessoas que usam do. Hã? E o I? Eu não posso usar o I do? I do, you do. Né? Ele também funciona como fazer. He does. É. He does it. Então nesse caso, só usa o does nessas três pessoas, né? He, she, it. Uhum. It, né? It. Entendi. Então essas são as palavras. Tem mais alguma que você quer dizer? Que é muito importante assim, que você aprendeu e você olha assim e diz, essas palavras foram tão importantes de eu aprender que melhorou muito. Eu ainda tô aqui, ó. Ainda falta realmente essas duas. Então diga mais. Deixa eu pensar. Sem ser do, agora pule para outras coisas diferentes de do. Tá bom. Olha pra aqui. Outra Pode ser adjetivo, substantivo, qualidade, o que for aí. Adjetivo, substantivo, verbo, qualquer uma. coisa que é bem importante saber é o tipo, se você perguntar onde fica o hotel mais próximo, você vai ter que dizer isso. Where is the nearest hotel? Você tem que dizer isso. Vai ter que saber o que é hotel. Então hotel para você também foi importante, é? Conhecer a palavra hotel? Entendi. E outra coisa, agora vai ser uma comida. Pra pedir uma comida, Papai, por que ele tá aberto? você tem que dizer. E vai ser só um tipo de comida que eu vou falar. Diga. Do you have a little... Do you have bread? I want bread. Aí tem que terminar, pra ser educado tem que terminar com please, que é assim. Do you have bread? I want bread, please. Você tá perguntando. Você tem pão, né? Você tem pão? Eu quero pão, por favor, não é isso? Ou você pode dizer, em vez de I want, você pode dizer I need, né? Do you have bread? I need, né? I need more breads, por exemplo, né? Ou isso. Pra você dizer que precisa de pães, né? Please, né? Depois. Entendi. Fechou ou tem mais alguma? Já completei essas aqui. 10? Então é isso aí. Valeu. Chuvinha chegando aqui hoje da Água das Flores Nordeste. Como é que diz que está chovendo em inglês, Caleb? It's raining. It's raining. Olha que lindo. Já tá chegando aqui. Vamos, Caleb. A chuva, corre! Uhul! Eita, chuva boa. Olha. Aqui não é olho d'água das flores. Tapera, mas é mesmo que você é olho d'água das flores. Eu sou de olho d'água e tô perto de olho d'água, tô em olho d'água. Ali a chuvinha.